Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos voltando. Demorei tanto pra voltar que até meu cabelo caiu. Piadas à parte, vamos lá então, um segundo vídeo especial sobre o cinema de terror nacional, cinema de terror brasileiro. E aqui, cara, eu vou tentar destrinchar as razões pelas quais as pessoas não gostam de assistir os filmes nacionais, porém, contudo, entretanto, sempre contextualizando e de maneira alguma a ideia aqui é gerar uma rusga ou coisa do tipo. São aquelas observações claras e óbvias que muitas pessoas dão como feedback para as produções nacionais e que boa parte delas eu concordo. Afinal de contas, se eu não concordasse, eu não as mencionaria. Vamos lá então, nível de produção. Aonde eu quero chegar com isso? Ok, temos boas produções com nível baixo de orçamento? Óbvio, temos diversos exemplos disso. No cinema lá fora a gente tem, por exemplo, a franquia Paranormal, né, a Atividade Paranormal, se vira muito bem com baixíssimos recursos. Porém, contudo, entretanto, as obras nacionais, sejam elas tanto de streaming quanto as que são voltadas para o cinema, para as grandes telas, elas apresentam problemas porque elas ainda apostam naquele cinema mais tradicional de terror. E o que isso acarreta? Em problemas de produção. Nem sempre a grana é boa o suficiente, então tu tem problemas com CGI, tu tem problemas com o nível de produção que pode ser empregado para aquilo, ou seja, e aqui já entra um segundo elemento que vai conversar com essa questão de produção. Preparação de elenco. Aqui é uma crítica direta a um dos filmes que eu mais gosto do cinema nacional, mas que sofre desse grande problema que acaba sendo preparação de elenco, né? O Caseiro, que eu mencionei no vídeo anterior sobre o cinema nacional, que tu tem o elemento das crianças. Enquanto lá fora a gente tem crianças que praticamente são anões, né? São adultos em um corpo pequeno, atuando de maneira inacreditavelmente convincente, com grandes atuações, coisas do tipo. Aí a gente pode citar a Invocação do Mal com as crianças, o próprio Sobrenatural com as crianças, entre outros diversos filmes. Ou o primeiro até, A Órfã, né? A atriz tinha 12 anos, salvo engano, no primeiro filme. Aqui no Brasil a gente ainda rema um pouco. O exemplo disso no Caseiro é que um dos grandes pontos de viradas do filme, um dos grandes plot twists, envolve as duas crianças. E isso tem um problema, porque tu percebe ali que há um disparate entre o elenco adulto, bem bom, bem legal. Inclusive o protagonista, adoro a atuação dele nesse filme, já falei que seria muito curioso vê-lo em outras produções do gênero. Mas as crianças destoam demais. E isso também conversa, por exemplo, com outra produção nacional que eu gosto demais, aí não é filme, é série, e fica o convite, tem análise aqui no canal, Desalma, da Globoplay. Tu tem um elenco jovem adulto, bem legal, mas quando entra criança fica aquela coisa meio... não tá colando, não tá conversando com o restante. Isso é razão para deixar de assistir um filme? Provavelmente não, mas gera um pequeno incômodo. Acho eu que o cinema nacional ele também deixa de investir em algumas coisas que poderiam ser melhor trabalhadas e que lá fora funcionam muito bem. Como eu disse, as produções de baixo orçamento. Tu tem bons filmes lá fora que conseguem conversar tranquilamente com produções mais de boa, né? Que tu tem ali um baixíssimo nível de recurso. Um bom exemplo também acaba sendo o Purge, né? A Noite de Crime, o primeiro. O nível de investimento dele foi muito baixo, tinha basicamente um único cenário para apresentar o 80%, 90% do filme acontecendo dentro da casa e aquele clima de tensão. Ah, meu Deus, mas lá tinha o Ethan Hawke. Só para constar, o Ethan Hawke ele abriu mão de boa parte do cachê e pediu uma parte do rendimento da bilheteria. Ele teve a visão, ele viu, porra, cara, esse filme vai virar, velho. Vou ganhar uma grana legal se eu abrir mão aqui para fazer parte do projeto e ganhar lá na frente. E não deu outra. Ganhou uma grana bem considerável. Foi muito bom para ele, foi muito bom para nós. É um filme muito bom. É o meu favorito da franquia Purge, né? E que deu origem aí, salvo engano, já estamos no quinto ou sexto filme e temos aí 2 temporadas. A primeira temporada meio boca, a segunda já bem melhor. O nível de produção, olha aí, bem melhor, né? Voltado ali para uma qualidade um pouco mais elaborada e um plot muito mais bem arquitetado. Sinceramente, cara, eu acho que o cinema nacional, eu acho que ainda falta um pouco de a gente priorizar o que tem aqui dentro. Nós temos diversas lendas, nós temos diversas boas histórias que poderiam ser melhor contadas, né? Eventualmente, tu tem ali algum filme ou série que vai flertar com essas nossas lendas locais.
como o Cidade Perdida, se eu não me engano, Cidade Invisível, olha aí, ó, eu dando o belo furo, a produção nacional da Netflix, que conta lá com a Alessandra Negrini, e tu tem os personagens lendários, né, do folclore brasileiro conversando ali com uma investigação, coisa e tal. É maravilhoso, tem um CG incrível? Não é o caso, mas eu acho que tu tem ali um contexto histórico muito legal, bem trabalhado e que poderia sim trazer mais pessoas para o meio, né? Imagina um cara vou dar um exemplo bem aleatório aqui, e de conhecimento, porque eu estava lá, um cara do interior do Mato Grosso, assim, que tem as lendas de lá, tem as lendas dos seres da floresta ali, do Pantanal, que puxam as pessoas para o rio, ou tem, eu não vou me lembrar agora qual é o nome da cidade, mas fica perto de Barra do Garças, em que tem uma lenda que tu tem um rio, e que nesse rio, em um determinado ponto, não importa o que tu faça, se tu vai de balsa, de barco, lancha, colete salva-vidas, ele te puxa e tu não consegue voltar jamais. Diversas pessoas desapareceram lá. Imagina tu contextualizar essa história com uma vibe, aspas, baixo orçamento, talvez até mesmo found footage, desse esquema. Tu não ia nem precisar tanto de produção, porque as próprias pessoas do local já contariam essas histórias, né? Eu peguei algumas dessas histórias quando eu fui viajar lá. Eu parei para comer e eu ouvi alguém, já puxei assunto e as pessoas contam com uma naturalidade incrível, porque elas querem que essas histórias cheguem em outros lugares. Eles querem corroborar as histórias deles, né? E não viver somente das histórias dos outros. Acho que falta isso, acho que falta valorizar essa nossa cultura local, que é muito rica, cara. Tu pode não gostar, é um direito teu, pode ter vergonha, coisa e tal, enfim. Acho que é bobagem, mas cada um interage com a sua própria cultura da maneira que achar melhor. São essas as razões que eu vejo para o cinema nacional ainda não ter, sabe, dado aquele... É óbvio, o cinema de terror nacional contemporâneo, vamos botar aqui uns 15 anos pra cá, melhorou muito, cara. Tem bons atores, porra, tu tem filme com Marjorie Stiano, ela é sensacional. O Daniel Oliveira, que eu já citei, né, sensacional. Então, assim, tu tem bons atores entrando nessas produções, alavancando o nível de qualidade do que é entregue. Bruno Gagliasso, lá no Isolados, que eu já citei também. Mas eu acho que ainda falta o resto. Eu acho que não adianta só o rosto principal tá ali na frente e o resto ainda tá meio apagado, sabe? Eu acho que falta uma estruturação melhor para que as coisas possam evoluir. Temos bons exemplos de produções não tão boas, no sentido de cash, de grana investida, mas que funcionam e que chamaram atenção lá fora, como o próprio School, que, salvo engano, ele ainda estava no catálogo do Prime Video e passou no Canal Brasil, tá ligado? Então isso, eu acho que é uma conquista, assim. Enquanto a gente não conseguir valorizar esses pontos, é meio estúpido tu querer cobrar algo melhor, sabe? Se tu mesmo não absorve aquilo, tu não precisa gostar. Mas eu acho que antes de criticar, é necessário a gente ter esse conhecimento de que tu assistiu, tu não gostou e dar um feedback além de, é uma bosta, só porque é brasileiro. Porra, sério. Contextualiza, cria um senso crítico em que tu possa criticar aquilo de fato e não simplesmente xingar de puro e bel prazer, sabe? Tipo, acordei de pá virada, então eu resolvi que eu vou xingar alguma coisa aleatória. Acho que não é assim que a gente agrega e que pode ajudar o cinema nacional, que tem bons elencos, tem bons diretores, ótimas diretoras e que pode crescer cada vez mais. Beleza, gurizada medonha? Prometo, não sou político, prometo que volto na semana que vem com as razões para sim investir o seu tempo nos filmes nacionais de terror, não só os filmes de cinema, mas sim as boas produções que nós temos já disponíveis nos streamings, os principais pelo menos, né? O Prime Video, Netflix, investem em produções nacionais e tem ali bons resultados. Beleza, gurizada medonha? Fica o convite também, conheça nossas redes sociais, Instagram, Fala Prezados, para trocar ideia com o meu parceirão Anísio, que tem vídeos aqui às quartas-feiras. Ele faz um apanhado geral do que aconteceu na cultura pop, ele vai falar lá do Anéis do Poder, o House of the Dragon, entre outras coisas, e eu focado no nosso queridíssimo horror gratuito. Chega lá, troca uma ideia comigo, que a gente desenvolve aí, faz um bem bolado e quem sabe aí a tua sugestão também aparece aqui no canal, beleza? É isso, gurizada medonha, muito obrigado, beijo, abraço, tchau, fui, valeu, falou!